Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Sei que não estão muito bem, né? Afinal de contas, o Bahia ontem fez a sua pior apresentação, jogando principalmente na Fonte Nova perante seu torcedor. Jogou uma partida muito ruim e tomou 3-0 do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Não só péssima apresentação, como péssimo resultado em termos de classificação. Eu vou trazer tudo isso para vocês aqui no vídeo também. A gente vai falar sobre o jogo, eu vou trazer a classificação, vou trazer próximos jogos do Bahia, quantos pontos o Bahia ainda tem para disputar na Copa do Nordeste. Dá para classificar, dá para classificar. Essa é a boa notícia, tá? A boa notícia que eu tenho para vocês é porque dá para classificar e eu vou falar tudo isso no decorrer do vídeo também. Vou trazer uma parte da entrevista de Renato Paiva, vou trazer o lance do gol que o Bahia tomou e a gente vai repercutir, analisar algumas falhas, o que é que o Bahia precisa corrigir. Vamos falar sobre a partida de uma forma geral e bem simplificada o máximo possível, tá bom? Bom, galera, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso time. Se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os tricolores aí que frequentam o YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui falando do nosso Bahia. E eu quero que vocês comentem muito nesse vídeo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente vai abordar aqui da partida de ontem. Bahia 0, Fortaleza, infelizmente, 3 do nosso tricolor. Bom, eu vou começar esse vídeo, galera, trazendo para vocês informações das próximas partidas do Bahia, classificação, tudo, para poder a gente ainda fazer um prognóstico aqui do que pode acontecer com o nosso Bahia. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui, ó, classificação da Copa do Nordeste, tá? Tá aqui a classificação, ó, o grupo do Bahia, grupo B, primeiro Ceará com 6 pontos, segundo CSA com 5, Santa Cruz é o quarto, é o terceiro com 5, o Náutico vai jogar ainda e é o quarto com 4 pontos, ou seja, se o Náutico vencer a sua partida, ele pode chegar até a liderança da Copa do Nordeste do grupo do Bahia. O Bahia está aqui embaixo, sétimo colocado, vice-lanterna, com apenas 1 ponto em 3 jogos, tá? A situação do Bahia realmente, nesse momento, não é das melhores, tá? Só que aí, qual é a parte boa, qual é a notícia boa que eu tenho para dar para vocês? A situação do Bahia é complicada, mas ainda tem chances. Por quê? Porque restam 5 partidas, ou seja, restam ainda 15 pontos em disputa. Dá tempo, sim, de recuperar. Dá tempo. Que essa derrota de ontem sirva de aprendizado para que os jogadores voltem mais fortes. E falando em dar tempo de recuperar, aí eu vou colocar para vocês aqui agora as próximas partidas do Bahia, tá? Tá aqui, galera, ó. Próximas partidas do Bahia. O Bahia vai jogar agora fora de casa, né? Próximas partidas pela Copa do Nordeste 2023 serão fora de casa. Não tem jeito, vai ter que buscar esses pontos. O Bahia faz a sua próximo jogo do Bahia dia 17 às 9 horas contra o Atlético de Alagoinhas, lá em Alagoinhas, e depois o Bahia vai a Recife contra o Sport Recife, 9h30 da noite, dia 22. São jogos difíceis, principalmente esse jogo do Sport. O Sport está com um time bom, vem fazendo grandes partidas, inclusive tem um jogador do Sport que o Bahia está de olho, que é o Juba, Luciano Juba. Então, assim, o Bahia vai ter que buscar esses pontos fora de casa, não tem jeito. Agora, bora falar um pouquinho sobre a partida de ontem. O Bahia ontem fez uma partida muito ruim, tá? Eu assisti a entrevista do treinador Renato Paiva, e Renato Paiva ontem, na minha opinião, ele errou tudo que ele tinha que errar. Tudo que ele tinha que errar nessa temporada, ele errou ontem. Não com a escalação em si, porque a escalação era aquilo mesmo que a gente imaginava. Mas durante a partida, ele tomou um nó tático do treinador Vojvoda do Fortaleza. Percebe-se bem claramente que Vojvoda estudou muito o time do Bahia, estudou muito, ele sabia como atacar e exatamente aonde agredir o Bahia, principalmente aquele lado direito de Cicinho, que na minha opinião foi o pior da partida, tá bom? E além de tudo, a gente também precisa colocar alguns pontos aqui. Óbvio, a gente sabia que era um jogo difícil, a gente sabia que a derrota, eu particularmente sabia que a derrota era um resultado sim possível pela qualidade que o Fortaleza tem, tá certo? Mas a gente esperava pelo menos que o Bahia competisse melhor contra a equipe do Fortaleza. Era o jogo que eu estava esperando para poder ter um parâmetro do que era o Bahia nesse início de temporada. Campeonato Baiano não serve de parâmetro para nada, a gente sabe disso. Eu estava esperando esse jogo para poder ter uma noção desse Bahia. E a noção que eu tive ontem, a resposta que eu tive foi muito ruim, muito ruim. O time do Bahia continuou falhando em tudo que ele já vinha falhando nos últimos jogos, porém a diferença foi que dessa vez pegou um adversário com qualidade, um adversário que realmente pegou, foi cirúrgico e matou o jogo nas oportunidades que teve.
Renato Paiva, durante a entrevista, eu vou até trazer para vocês aqui daqui a pouco, ele falou sobre o gol que o Bahia tomou aos 4 minutos. O Bahia tomou o gol aos 4 minutos porque falhou aos 4 minutos. Eu vou trazer o lance para vocês aqui. Vocês vão ver que o jogador eram 4 jogadores do Bahia contra apenas Thiago Galhardo. E mesmo assim ele chegou de cara com o gol. Mas o Bahia perdeu uma oportunidade antes de tomar o gol. Falha também do Bahia. Falha que já vem acontecendo com o time do Bahia. O time que vem perdendo muitos gols não faz, toma. Mais uma vez aconteceu isso. É falha também que tem que ser corrigida. Falha no ataque, falha no meio de campo, falha na defesa. O time do Bahia precisa ainda de uma arrumação. O time do Bahia precisa de uma arrumação. E aqui eu não estou falando contra o esquema do treinador Renato Paiva. Não tenho nada contra o esquema dele. Cada um tem seus esquemas e a gente precisa respeitar. Mas o Bahia precisa arrumar ainda o time. O meio-campo do Bahia ontem não existiu. Não marcava ninguém. Fortaleza jogava como queria. Tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui a parte da entrevista de Renato Paiva e a gente vai repercutir sobre o gol que o Bahia tomou, tá? Eu deixei separado aqui só uma parte da entrevista que ele falou o que eu queria sobre a falha defensiva e o gol que o Bahia tomou. Bora lá acompanhar rapidamente essa parte aqui, eu volto para poder a gente repercutir um pouco mais. Repito, cometemos erros hoje e já no jogo com o Ferroviário, cometemos erros da organização da linha defensiva, que de facto não está a fazer alguns comportamentos que nós treinamos. Mais uma portanto, vez, eu vou ter que, sobre isso, tirar ilações, fazer correções, perceber o que se passa e corrigir. Mas não vou jogar numa equipa com uma linha lá atrás quando estou com a bola na área adversária. Não vou fazer isso. Eu quero a minha equipa compacta com redução de espaços. Hoje não conseguimos fazer isso. E repito, por muita culpa, entramos. O pior que nos podia ter acontecido foi, na primeira vez que o Fortaleza chega, acho que aos 4 minutos, fazer um golo. O Fortaleza vinha 2 derrotas. E, portanto, esta intranquilidade, se nós na primeira jogada, acho que é o Kaique, fazemos golo, se calhar a intranquilidade aumenta. Mas isto não é de SIS. Isto é um cenário que não aconteceu. O cenário que aconteceu foi, nós chegámos uma vez, chegámos a segunda, que se o passe entra, o Kaique fica isolado, eles ganham a bola, metem uma bola na frente, e a primeira vez que rematam fazem um 0. E a segunda vez que rematam fazem 2-0. Crescimento, são os dois crescimentos, e nós estamos aqui para fazer crescer a equipa. E repito, não vou entrar em teorias do caos. Ponto final por água. Bom, tá aí, galera. Boa noite, essa professor. Parte que eu queria trazer para vocês. Falando. Essa parte que eu queria trazer para vocês, a gente vai agora comentar em cima disso, do que ele falou. Primeira coisa, que a gente sabe que futebol, esse negócio de si é meio complicado, né? A gente sabe que futebol, se não ganha jogo. Mas, realmente, se o Bahia fizesse o gol primeiro, obviamente a pressão iria toda para o lado do Fortaleza. Concordo, sim, com ele. Mas não fez. Mais uma vez, o Bahia cometeu a falha de não fazer gols. E isso aí é algo também que precisa ser corrigido. E aqui eu vou trazer para vocês a imagem do primeiro gol do Fortaleza. Observem, eu fiz questão de fazer um print bem no momento do passe. Olha os jogadores do Bahia, a defesa do Bahia marcando em linha alta, normal, nada contra o esquema dele, já falei aqui várias vezes, ele pode sim, inclusive é um esquema que eu gosto, que é um esquema ofensivo, não vou aqui falar mal do esquema simplesmente porque perdeu, não. Eu gosto de um time que joga de forma ofensiva, porém, precisa tomar cuidado. Observem que tem um jogador aqui, 2 jogadores, cadê? Deixa eu ir aqui na imagem, aqui ó, um jogador, o zagueiro do Bahia, o outro zagueiro do Bahia aqui, tem mais os 2 volantes aqui marcado, aqui embaixo ainda tem Cicinho, não, lateral esquerdo, Chaves, Cicinho tá aqui na direita, ou seja, Cicinho tava marcando dele, os 2 zagueiros do Bahia, você aqui, tá marcando quem? Não tinha ninguém do Fortaleza aqui. O atacante do Fortaleza sozinho, olha a distância de um zagueiro para outro, olha essa distância, apenas um jogador do Fortaleza contra 4 jogadores do Bahia, e isso precisa ser corrigido. Essa falha é uma falha que está sendo constante na defesa do Bahia. Constante. O Bahia vem tomando gols em praticamente todas as partidas contra adversários tecnicamente inferiores. Eu, quando eu estava gravando vídeos e tal, fazendo os stories, eu falei assim, meu placar seria 2-1. Por que eu falei 2-1? Porque eu sabia que o Bahia tomaria um gol. Vem tomando de time mais fraco, provavelmente tomaria do Fortaleza. Mas, óbvio, eu queria que o Bahia ganhasse. Então, eu imaginei que o Bahia tomasse um gol, mas que vencesse o jogo. Bom, o ataque do Bahia, mais uma vez, perdendo muitas oportunidades. A gente precisa também ser sincero. O Bahia criou oportunidades. Mas só que, novamente, o ataque do Bahia, incompetente, não conseguiu marcar gols.
O meio-campo do Bahia não está marcando ninguém. Inclusive, Rezende está fazendo falta sim. Rezende está fazendo falta sim nesse meio de campo. Um jogador mais pegador, um jogador mais forte fisicamente, um jogador que chega mais duro. Nicolas Azevedo foi o único que salvou naquela partida de ontem. O único que se salvou. E o goleiro do Bahia. Porque se não fosse o goleiro, tomaria mais gol. Tá? Então, o ataque do Bahia continua falhando, perdendo gols. O meio-campo do Bahia precisa marcar melhor. O time do Bahia precisa ser mais compacto na marcação. A defesa continua falhando muito contra equipes menos qualificadas. Lembra do jogo do Vitória? Lembra do jogo do Vitória que a defesa entregou 2 gols e o Vitória perdeu? Só que contra o Fortaleza, uma equipe bem mais qualificada, não teve perdão. Falhou, tomou gol. E não me veio com essa desculpa de, porque tomou o gol com 4 minutos. Tomou o gol com 4 minutos porque falhou com 4 minutos. Houve uma falha com 4 minutos e o adversário teve o mérito de achar a oportunidade e fazer o que o Baiano fez, fazer o gol, tá certo? Então, assim, não é terra arrasada, não. Mas é preciso pegar essa partida e servir como exemplo, colocar os jogadores para assistir essa partida toda, para não cometer essas falhas. A gente está visando o Campeonato Brasileiro, onde o Bahia vai pegar equipes de qualidades igual a do Fortaleza para cima, algumas talvez um pouco menos, mas é daquela qualidade do Fortaleza para cima e é preciso competir, porque ontem o Bahia realmente não competiu. Tá bom? Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu quero saber a opinião de vocês com relação ao jogo de ontem, tá bom? Deixe os comentários aí. Valeu, forte abraço a todos. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!